Ela foi humilhada na frente de todos, sem poder reagir. Mas um milionário viu nela algo que ninguém havia percebido e quando ele tirou a própria aliança, o salão inteiro parou. Seu gesto mudou para sempre o destino dos dois. Leonor acordou antes do despertador tocar, como sempre acontecia nos últimos meses. O corpo já estava acostumado com aquela rotina exaustiva que começava quando o sol ainda estava timidamente a nascer sobre os prédios de Lisboa. Abriu os olhos devagar, sentindo cada músculo reclamar do cansaço acumulado. As costas doíam, os pés pareciam pesar toneladas, mas não havia tempo para lamúrias. Nunca havia. Com um suspiro profundo, levantou-se da cama estreita que dividia o pequeno quarto com a cômoda velha herdada da avó. O apartamento em Arroios era modesto, apertado, mas era o que tinham. Era o que ela conseguia manter com o salário de empregada de mesa e as gorjetas incertas que recebia no Bistrô Essência, um restaurante sofisticado na zona do Chiado, um lugar onde servia pessoas que gastavam numa noite o que ela levava meses a juntar. Leonor caminhou até a casa de banho em silêncio, tentando não acordar a mãe que dormia no quarto ao lado. Amélia estava cada vez mais frágil. A doença que se instalara nos pulmões dela nos últimos anos parecia sugar não apenas o oxigênio, mas também a energia, a alegria, a vida. Os medicamentos eram caros, as consultas constantes. E tudo dependia dela. Dos ombros magros de Leonor, dos seus 24 anos vividos com a responsabilidade de quem já enfrentou o mundo inteiro. Olhou para o próprio reflexo no espelho manchado da casa de banho. Os olhos castanhos estavam cansados, com olheiras discretas que a maquilhagem tentava esconder todos os dias. O cabelo castanho claro, que antes usava solto e livre, agora vivia preso num coque prático. Não havia tempo para vaidades. Não havia espaço para sonhos tolos. Havia contas. Havia medicamentos. Havia a faculdade de gestão que ela frequentava à noite, com a esperança de um dia mudar aquela realidade. Depois de um banho rápido, Leonor vestiu o uniforme preto e branco que o restaurante exigia. Calças pretas clássicas, camisa branca impecável, avental discreto. Amarrou o cabelo com cuidado, aplicou um pouco de batom nude e pegou na mala surrada que carregava para todo o lado. Antes de sair, entrou no quarto da mãe. Amélia dormia tranquila, o peito a subir e a descer num ritmo pausado. Leonor ajeitou-lhe o cobertor e deixou um bilhete na mesinha de cabeceira, como fazia todas as manhãs. Mãe, tens o almoço no frigorífico. Toma o remédio às 10 horas. Qualquer coisa, liga-me. Adoro-te. Beijou a testa da mãe com delicadeza e saiu do apartamento trancando a porta com o cuidado de sempre. O dia em Lisboa começava cinzento. O céu carregado prometia chuva e Leonor acelerou o passo até a paragem do autocarro. As ruas de Arroios já estavam movimentadas. Carros a buzinar, vendedores ambulantes a montar as suas bancas, pessoas a correr para o trabalho. Era a sinfonia caótica da cidade grande, aquela que nunca parava, nunca respirava, nunca se cansava. Leonor estava quase a chegar à paragem quando tropeçou. Os sapatos velhos com a sola já gasta não tiveram firmeza, suficiente numa pedra solta. Cambaleou, agarrou-se a um poste e conseguiu evitar a queda. O coração acelerou. As mãos tremeram. Era um sinal. Ela sabia. Sempre que algo começava torto assim, o dia inteiro seguia no mesmo ritmo. O autocarro chegou lotado, como sempre. Leonor entrou, espremida entre corpos suados e mochilas pesadas. Ficou de pé o trajeto inteiro, a segurar-se no ferro gelado e a olhar pela janela embaciada. A cidade passava em flashes rápidos, prédios, bairros sociais, avenidas largas, becos estreitos, tudo misturado, tudo junto, tudo Lisboa. Quando finalmente desceu na zona do Chiado, a diferença era gritante. As ruas eram limpas, arborizadas, silenciosas. Carros importados deslizavam suavemente pelo asfalto. Mulheres com sacos de marcas de luxo caminhavam devagar, como se tivessem todo o tempo do mundo. Leonor apressou o passo,
sentindo-se deslocada naquele cenário de luxo. Ela não pertencia ali, nunca pertenceria. Era apenas mais uma trabalhadora invisível que mantinha aquele mundo a funcionar nos bastidores. O bistrô Essência era impecável. Fachada moderna, iluminação suave, mesas com toalhas imaculadas. Leonor entrou pela porta dos fundos como sempre e foi direta para o vestiário trocar de sapatos e pegar no tablet onde anotava os pedidos. Mal teve tempo de respirar antes de Silvia, a gerente, aparecer com o rosto tenso e os lábios apertados. Silvia era uma mulher de 40 e poucos anos, magra demais, com o cabelo loiro platinado sempre preso num coque apertado. Tinha olhos claros e frios, que nunca demonstravam calor humano. Era eficiente, rígida e completamente obcecada em agradar aos clientes. Qualquer cliente, a qualquer custo. "Estás atrasada, Leonor", disse Silvia, olhando para o relógio com desaprovação. Leonor olhou para o próprio telemóvel. Eram 7h03 da manhã. Ela devia estar lá às 7 em ponto. 3 minutos. Apenas 3 minutos de atraso. "Peço desculpas, Silvia. O autocarro estava muito cheio e..." "Não quero saber de desculpas", cortou a Silvia seca. "Vais atender a mesa 12. Já chegaram e estão à espera." Leonor sentiu um aperto no estômago. A mesa 12 era conhecida entre os funcionários como a mesa maldita. Ficava no centro da sala, bem iluminada, e sempre que alguém importante ou exigente chegava, era direcionado para lá. Era a mesa dos problemas, a mesa das reclamações, a mesa onde nada nunca estava bom o suficiente. "Pode deixar", respondeu Leonor, tentando manter a voz firme. Caminhou até a sala principal, ajustando o avental e colocando o melhor sorriso que conseguia no rosto. O bistrô Essência já estava com movimento. Executivos a tomar o pequeno almoço antes de reuniões importantes, casais elegantes a folhear ementas, grupos de amigas a rir baixo. E lá na mesa 12 estava o casal que faria daquele dia um pesadelo. Eles eram exatamente o tipo de cliente que Leonor aprendera a temer. A mulher devia ter uns 50 anos, mas parecia estar a lutar contra cada ruga com todas as armas da medicina estética. O rosto era esticado demais, os lábios preenchidos demais, a pele brilhante demais. Usava um vestido bege que provavelmente custava mais do que Leonor ganhava em 6 meses. As joias reluziam no pescoço e nos pulsos. Tinha aquele ar de superioridade de quem nunca precisou de pedir nada na vida, apenas exigia. O marido era mais discreto, mas igualmente arrogante. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados, fato feito à medida, relógio pesado no pulso. Ele mal olhava para Leonor quando ela se aproximou. Para ele, ela era parte da mobília, um objeto útil, mas dispensável. "Bom dia", começou Leonor com a voz educada que treinara por anos. "Sejam bem-vindos ao Bistrô Essência. O meu nome é Leonor e vou atendê-los hoje. Posso começar por trazer algo para beber?" A mulher nem levantou os olhos do telemóvel. "Esta mesa está torta, a toalha está manchada e este guardanapo está mal dobrado. Troque tudo." Leonor olhou para a mesa. Não havia mancha. A toalha estava perfeitamente alinhada. O guardanapo estava dobrado exatamente como o padrão da casa. Mas ela não discutiu. Nunca discutia. "Claro, já vou tratar disso." Voltou para a cozinha, pegou noutra toalha, noutros guardanapos e refez toda a montagem da mesa com cuidado extremo. O casal nem agradeceu. Mal olharam. Quando finalmente tirou os pedidos, a mulher fez questão de enumerar cada detalhe com um tom de voz que deixava claro que esperava que Leonor errasse. O café tinha de ser forte, mas não amargo. O pão tinha de ser torrado, mas não queimado. A manteiga tinha de estar fria, mas não dura. Era impossível acertar. Leonor anotou tudo, repetiu o pedido para confirmar e foi para a cozinha transmitir as ordens à equipa. Os cozinheiros reviraram os olhos quando viram de que mesa era o pedido. Toda a gente conhecia aquele tipo de cliente. Toda a gente sabia que não importava o quão perfeito fosse o serviço, sempre haveria reclamação. 15 minutos depois, Leonor voltou à sala com o tabuleiro cuidadosamente equilibrado. Café fumegante, pães dourados, manteiga fria, compotas artesanais. Tudo impecável.
tudo perfeito. Aproximou-se da mesa 12 com passos lentos e firmes, concentrada em não deixar nada balançar. Foi quando aconteceu. A mulher, sem nem olhar para trás, levantou a mala de couro com um movimento brusco e rápido. A alça atingiu o braço de Leonor com força. O tabuleiro desequilibrou-se. Leonor tentou segurá-lo, mas o corpo cansado nem reagiu a tempo. O copo de água deslizou, tombou e caiu. A água gelada espalhou-se pela mesa e salpicou diretamente o vestido bege da cliente. O tempo pareceu parar. A mulher levantou-se de um salto, olhando para o próprio vestido com uma expressão de horror e fúria. O marido também se levantou, os olhos arregalados. A sala inteira silenciou. Todas as conversas pararam. Todos os olhares se voltaram para a mesa 12. "Sua idiota!" gritou a mulher, a voz a ecoar pelo restaurante. "Olhe o que você fez. Este vestido custou 3.000 euros. 3.000, você tem noção do que é isso ou é burra demais para entender?" Leonor ficou paralisada. O coração batia descompassado. As mãos tremiam. Queria explicar-se, dizer que fora um acidente, que a mulher é que tinha levantado a mala sem avisar. Mas as palavras não saíam. Apenas conseguia olhar para o vestido molhado e sentir o peso da humilhação a cair sobre ela como uma avalanche. "Lamento muito, eu..." começou Leonor, a voz fraca. "Lamento muito?" cortou-a a mulher cruel. "Você não lamenta nada. Gente como você não sente nada porque não tem capacidade para isso. Você é um lixo. Um lixo humano que não serve nem para servir água." As palavras eram facas. Cada uma cortava mais fundo que a anterior. Leonor sentiu os olhos a arder, mas não podia chorar. Não ali. Não à frente de todos. Engoliu o choro, mordeu o lábio e permaneceu de pé, com a cabeça baixa à espera que aquilo acabasse depressa. O marido da mulher juntou-se ao ataque. "Onde está a gerente? Eu quero essa incompetente despedida agora. Agora. A gente paga caro para ser bem atendido aqui e tem de lidar com este tipo de situação?" Inadmissível. Silvia apareceu, a correr, o rosto pálido, as mãos nervosas. Olhou para Leonor com uma mistura de raiva e desespero. Depois olhou para o casal e começou a desculpar-se profusamente. "Lamento muitíssimo. Isto não devia ter acontecido. Vamos resolver isto agora mesmo. Vamos pagar pelo vestido, pela lavandaria, por tudo. E a funcionária será devidamente punida." "Punida?" riu o homem sarcástico. "Ela tem de ser despedida. Essa incompetente não pode continuar a trabalhar aqui." Leonor sentiu o chão a desabar sob os seus pés. Despedida. A palavra ecoava na sua mente como uma sentença de morte. Sem o emprego, não conseguiria pagar os medicamentos da mãe. Não conseguiria pagar a faculdade. Não conseguiria manter a casa. Tudo desmoronaria. Tudo. Olhou ao redor, à procura de algum apoio, de algum olhar de solidariedade. Mas todos estavam em silêncio. Alguns clientes olhavam com pena. Outros com indiferença. Ninguém se movia. Ninguém dizia nada. Estava sozinha. Completamente sozinha. Foi então que ele se levantou. Leonor nem tinha percebido que havia um homem sentado numa mesa discreta no fundo da sala. Estava sozinho, vestido com um fato cinzento impecável, gravata escura, sapatos reluzentes. Os cabelos eram pretos, bem cortados, e o rosto tinha traços marcantes. Devia ter uns 30 anos, talvez um pouco mais. Mas o que mais chamava a atenção não era a aparência, era a postura, a calma, a segurança. Caminhou pela sala com passos firmes e decididos. Não correu, não se apressou, apenas caminhou, como se tivesse todo o direito de estar ali, de interferir, de mudar o rumo daquela situação. Os olhos dele estavam fixos em Leonor, apenas nela. Quando chegou perto da mesa 12, parou. Olhou para o casal com uma expressão serena, mas que carregava algo que ninguém ali ousaria desafiar. Depois, sem dizer uma palavra, tirou do próprio dedo uma aliança de ouro, simples, elegante, discreta, e com um gesto suave, pegou na mão trêmula de Leonor e colocou a aliança no dedo dela. A sala inteira susteve a respiração. "Ela não é lixo nenhum", disse ele, a voz firme e clara,
sem espaço para contestação. Ela é minha esposa. Leonor sentiu as pernas fraquejarem. O mundo girou ao seu redor. Aquilo não podia estar a acontecer. Não era real, não fazia sentido. Olhou para a aliança no próprio dedo, depois para o homem ao seu lado. Ele mantinha a mão dela, segura entre as dele, como se aquele gesto fosse a coisa mais natural do mundo. A mulher do vestido molhado abriu a boca, mas nenhum som saiu. O marido piscou várias vezes, confuso. Silvia ficou pálida, os olhos arregalados. Todo o restaurante estava em choque absoluto. O homem virou-se para a gerente. Quanto custa o vestido dela? 3.000 euros, não é? Vou transferir agora. Dê-me os dados. Silvia gaguejou. Não, senhor, não precisa. Preciso, sim. Cortou a ele, educado, mas firme. A minha esposa teve um acidente. Eu vou arcar com os custos. Mas quero deixar claro que o acidente foi causado por um movimento brusco da senhora aqui. Olhou para a mulher, que recuou um passo. Então, tecnicamente, a responsabilidade não é só da Leonor, mas ainda assim vou pagar, porque valorizo a paz. Fez uma transferência pelo telemóvel ali mesmo, à frente de todos. Depois, segurou a mão de Leonor com delicadeza e começou a caminhar em direção à saída. Leonor seguiu-o como se estivesse em transe. As pernas moviam-se sozinhas. O coração batia tão forte que ela achava que todos podiam ouvir. Quando chegaram do lado de fora do restaurante, o ar fresco de Lisboa atingiu-a como uma bofetada. Leonor finalmente conseguiu processar o que tinha acabado de acontecer. Puxou a mão, libertando-se do toque dele, e deu 2 passos para trás. Os olhos estavam arregalados, cheios de confusão e medo. "O que é que você fez?" sussurrou ela, a voz trêmula. "Por que é que fez isso?" O homem olhou para ela com uma expressão tranquila. "Porque era injusto demais para eu ficar calado." Leonor abanou a cabeça, incrédula. "Mas você não me conhece? Colocou uma aliança em mim, disse que eu sou sua esposa. Isso não faz sentido." "Eu sei", admitiu ele, passando a mão pelos cabelos. "Eu sei que não faz sentido. Foi um impulso. Eu estava ali, via-a ser humilhada daquele jeito e simplesmente não consegui deixar acontecer. Desculpa se te assustei. Não era a minha intenção." Leonor olhou para a aliança que ainda estava no seu dedo. Era pesada, real, cara. "E agora?" perguntou, a voz fraca. "E agora o que é que eu faço?" "Agora tiras a aliança, devolves-ma e seguimos a vida", disse ele com um meio sorriso. "Eu vou-me embora. Tu voltas para o trabalho, e ninguém nunca mais precisa de saber desta história." Leonor respirou fundo, tentando acalmar o coração. Começou a tirar a aliança, mas parou a meio do movimento. "Espera." Eles viram. Toda a gente viu. A gerente viu. Os clientes viram. Se eu voltar lá sem a aliança, vão saber que era mentira. E aí vai ser pior ainda. O homem franziu a testa. "Achas?" Leonor assentiu, sentindo o pânico crescer. "Vão despedir-me de qualquer maneira. Vão dizer que eu menti, que eu armei tudo isto, que eu queria chamar a atenção. Vão crucificar-me." Ele ficou em silêncio por alguns segundos a pensar. "Então, o que é que sugeres?" "Eu não sei", admitiu Leonor, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. "Eu não sei de nada. Eu só queria ter um dia normal. Só isso. Um dia em que ninguém me humilhasse, ninguém me chamasse de lixo, ninguém ameaçasse o meu emprego. Era só isso que eu queria." O homem deu um passo em frente e, com delicadeza, enxugou uma lágrima do rosto dela com o polegar. "Desculpa, eu só queria ajudar. A sério." Leonor olhou-o nos olhos, pela primeira vez. Eram olhos escuros, profundos, sinceros. Havia algo neles que a fazia acreditar que ele estava realmente a ser honesto. Que aquilo não era um jogo, não era uma partida. Era apenas um homem que viu algo errado e tentou consertar. Do jeito mais maluco possível, mas tentou. "Como se chama?" perguntou Leonor, a voz mais calma agora. "Diogo", respondeu ele. "Diogo Magalhães." "Eu sou a Leonor. Leonor Santos", disse ela, mesmo sabendo que ele provavelmente já sabia depois do escândalo lá dentro. "Prazer, Leonor." Diogo estendeu a mão.
oficialmente desta vez. Leonor apertou-lhe a mão, sentindo a firmeza do aperto. E agora, Diogo, o que é que a gente faz? Agora. Diogo respirou fundo. Agora pensamos numa solução. Juntos. E foi assim, naquele momento improvável, naquela manhã caótica em Lisboa, que Leonor e Diogo começaram uma história que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Uma história que começou com uma mentira, uma aliança e um gesto de proteção que mudaria tudo. Leonor chegou a casa à meio da tarde, ainda atordoada com tudo o que tinha acontecido. Sílvia tinha-a dispensado mais cedo, dizendo que seria melhor ela descansar e voltar no dia seguinte com a cabeça no lugar. Na verdade, Leonor sabia que a gerente só queria tempo para pensar em como lidar com aquela situação inusitada. Um cliente rico tinha assumido publicamente que era casado com uma empregada de mesa. Isso não era exatamente o tipo de história que o Bistrô Essência queria ver a circular. Subiu as escadas do prédio devagar, sentindo o peso de cada degrau. A aliança de Diogo ainda estava no seu dedo. Tinha tentado devolvê-la ali mesmo, à porta do restaurante, mas ele tinha insistido. Fica com ela por enquanto, até decidirmos o que fazer. Tinha dito antes de anotar o número do telemóvel dela e pedir que entrasse em contato caso precisasse de algo. Leonor não sabia se aquilo era real ou se estava a viver um sonho estranho. Quando abriu a porta do apartamento, encontrou a mãe sentada no sofá, a ver uma novela antiga na televisão pequena da sala. Amélia levantou os olhos e sorriu ao ver a filha, mas o sorriso desapareceu quando percebeu a expressão abatida no rosto de Leonor. Filha, o que aconteceu? Estás bem? Amélia levantou-se com dificuldade, a respiração um pouco ofegante. Leonor correu até ela e segurou-a pelo braço, ajudando-a a sentar-se novamente. Estou bem, mãe. Só foi um dia complicado, disse Leonor, tentando parecer tranquila. Amélia olhou para ela com aqueles olhos castanhos que enxergavam tudo, que conheciam cada mentira, cada verdade escondida. Complicado como? Leonor respirou fundo. Sabia que não poderia esconder aquilo da mãe, não por muito tempo. Então sentou-se ao lado dela no sofá e começou a contar. Contou sobre a humilhação na mesa 12, sobre o vestido molhado, sobre os gritos e insultos. Contou sobre o homem, que se levantou no fundo da sala, e quando chegou à parte da aliança, levantou a mão esquerda mostrando o anel de ouro que brilhava suavemente sob a luz da tarde. Amélia arregalou os olhos. Leonor, o que é isso? É uma aliança, mãe, disse Leonor, a voz baixa. Ele colocou-a no meu dedo e disse a toda a gente que eu era esposa dele, para me proteger, para fazer aquelas pessoas pararem de me humilhar. Amélia pegou na mão da filha e examinou a aliança com cuidado. Era pesada, bem feita, claramente cara. Quem é? Ele? Conheces esse homem? Não, admitiu Leonor. Nunca o tinha visto antes. Ele disse que se chama Diogo, que fez aquilo por impulso, que não conseguiu ficar calado a ver tudo aquilo. Amélia soltou a mão de Leonor e encostou-se no sofá a processar a informação. Um estranho colocou uma aliança em ti e disse que vocês são casados. É, confirmou Leonor. Eu sei que parece loucura. Parece? Filha, isto é loucura! Exclamou Amélia, mas havia mais preocupação do que raiva na voz. E agora, o que vais fazer? Não sei, confessou Leonor, sentindo as lágrimas voltarem. Eu queria devolver a aliança e esquecer tudo isto, mas depois pensei que se eu voltar ao restaurante amanhã sem ela, vão saber que era mentira. E aí, a situação vai ficar pior ainda. Vão achar que eu armei tudo, que eu quis chamar a atenção. A gerente já estava à procura de uma desculpa para me despedir. Se eu lhe der essa munição, acabou. Amélia ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos na televisão, sem realmente ver nada. Leonor conhecia aquela expressão. Era a expressão de quando a mãe estava a pensar em soluções, em saídas, em maneiras de proteger a filha. Sempre fora assim. Mesmo doente, mesmo fraca, Amélia sempre tentava encontrar uma forma de cuidar de Leonor. Então mantenha a história, disse Amélia finalmente olhando para a filha. Por enquanto, só até as coisas se acalmarem,
Algumas semanas, talvez um mês, depois vocês dizem que não deu certo, que decidiram separar-se e pronto. Cada um segue a sua vida. Leonor piscou, surpreendida. Achas que isso pode funcionar? Não sei, admitiu Amélia, mas é melhor do que perderes o emprego agora. Nós precisamos desse dinheiro, Leonor. Tu sabes disso. Os medicamentos, a faculdade, a renda. Não nos podemos dar ao luxo de ficares desempregada. Leonor sabia que a mãe tinha razão. Por mais absurda que aquela situação fosse, a realidade financeira delas era mais urgente. Mas fingir ser casada com um estranho? Como é que isso ia funcionar? Eles nem se conheciam, não sabiam nada um do outro. Como iam sustentar essa mentira? Amélia pareceu ler os pensamentos da filha. Vais ter de conversar com ele, com esse Diogo, acertar os detalhes, combinar uma história. Se vocês vão manter essa farsa, tem de o fazer bem feito. Se não, desmorona na primeira pergunta. Leonor assentiu, ainda a processar tudo. Estava certo. Pegou no telemóvel e olhou para o número que Diogo tinha guardado. Apenas o nome. Diogo. Nada mais. Digitou uma mensagem rápida. Olá, Diogo, é a Leonor. Precisamos de conversar. Pode ser amanhã? Hesitou antes de carregar no botão de enviar, mas finalmente fê-lo. A resposta veio quase instantânea. Claro. Vou buscar-te às 9 da manhã. Dá-me a tua morada. Leonor enviou a morada do prédio em Arroios e guardou o telemóvel. Pronto. Estava feito. Amanhã teria uma conversa com um estranho sobre como fingir ser casada com ele. A vida realmente tinha deixado de fazer sentido. Naquela noite, Leonor mal conseguiu dormir. Ficou a virar-se na cama, a olhar para o teto, a imaginar 1000 cenários diferentes. E se aquilo tudo fosse uma partida? E se Diogo fosse algum tipo de maluco? E se ele quisesse algo em troca? A sua mente não parava de criar possibilidades, cada uma mais assustadora que a anterior. Mas, no fundo, algo nela dizia que Diogo era sincero, que ele realmente tinha agido por impulso, que não havia segundas intenções. Na manhã seguinte, Leonor acordou cedo. Tomou banho e vestiu umas calças de ganga e uma blusa simples. Não era dia de trabalho, então não precisava do uniforme. Pôs um pouco de maquilhagem, prendeu o cabelo num rabo de cavalo e esperou. Às 9 horas em ponto, o telemóvel tocou. Estou aqui embaixo. Leonor desceu as escadas com o coração acelerado. Quando chegou à porta do prédio, viu um carro preto estacionado em frente. Um sedã bonito, discreto, mas claramente caro. Diogo estava encostado no capô com as mãos nos bolsos das calças, a usar jeans e uma camisa branca. Parecia mais jovem assim, mais acessível. Quando viu Leonor, sorriu. Bom dia, disse ele, abrindo-lhe a porta do passageiro. Bom dia, respondeu Leonor, entrando no carro. Conduziram em silêncio por alguns minutos. Leonor olhava pela janela, a ver a cidade acordar. Lisboa era sempre assim, nunca parava. Havia sempre alguém a correr para algum lugar, havia sempre alguma coisa a acontecer. Era reconfortante, de certa forma, saber que a vida continuava, independentemente do caos pessoal. Pensei em conversarmos num lugar tranquilo, disse Diogo, quebrando o silêncio. Conheço um café simpático no Príncipe Real. Dá para estarmos à vontade lá. Leonor assentiu. Tudo bem. 15 minutos depois estavam sentados numa cafetaria pequena e acolhedora, são paredes de tijolo e plantas penduradas no teto. O cheiro de café fresco preenchia o ar. Diogo pediu um café preto e um croissant. Leonor pediu um cappuccino e um pão de Deus. Quando os pedidos chegaram, ficaram em silêncio por mais alguns segundos, ambos sem saber exatamente como começar aquela conversa. Então, disse Diogo finalmente, a situação ficou meio complicada, não é? Leonor riu sem humor. Complicada é uma forma leve de descrever. Desculpa por isso, disse ele sincero. A sério, eu não pensei nas consequências, só agi. Faço sempre isso. A minha irmã vive a dizer que eu preciso de pensar mais antes de fazer as coisas. Leonor tomou um gole do cappuccino. Tens uma irmã? Tenho, a Catarina. Ela é 2 anos mais nova que eu. Universitária. Desarrumada.
Fala demais. Diogo sorriu ao falar da irmã. Era um sorriso genuíno, cheio de afeto. E tu? Tens irmãos? Não. Só eu e a minha mãe, respondeu Leonor. O meu pai foi-se embora quando eu era criança. Nunca mais voltou. Então sempre fomos só nós as duas. Deve ser difícil, disse Diogo, a voz suave. É, admitiu Leonor. Principalmente agora. A minha mãe está doente. Um problema nos pulmões. Os medicamentos são caros. Os médicos também. Por isso eu trabalho no restaurante e faço a faculdade à noite. Preciso de juntar dinheiro. Preciso de garantir que ela tem tudo o que precisa. Diogo ficou em silêncio, a olhar para ela, com uma expressão que Leonor não conseguia decifrar. Não era pena. Era algo mais profundo. Respeito, talvez. Admiração. És muito forte, Leonor. Não sou forte, disse ela abanando a cabeça. Só faço o que precisa de ser feito. Qualquer um faria. Não é verdade, discordou Diogo. Muita gente desistiria. Muita gente culparia o mundo e pararia de tentar. Mas tu não. Tu continuas. Isso é força. Leonor sentiu o rosto a aquecer. Não estava habituada a elogios. Não estava habituada a que alguém realmente lhe prestasse atenção. E tu? Por que estavas sozinho naquele restaurante ontem? Não tinhas trabalho? Compromissos? Diogo deu um sorriso torto. Eu devia estar numa reunião, chata com investidores. Mas dei uma desculpa e fui comer algo antes. Queria pensar um pouco. Acabei por ser testemunha daquele desastre e... Bom, tu sabes o resto. Trabalhas com o quê? Perguntou Leonor, curiosa. Administro alguns negócios da minha família, explicou Diogo sem entrar em detalhes. É complicado. Envolve muita burocracia, muita política interna. Às vezes é cansativo. Leonor percebeu que ele não queria falar muito sobre isso, então não insistiu. Certo, então sobre ontem, precisamos de decidir o que fazer. É, concordou Diogo. A tua mãe sabe? Sabe. E ela sugeriu que mantivéssemos a farsa por um tempo. Só até as coisas se acalmarem. Algumas semanas, talvez um mês. Depois dizemos que não deu certo e cada um segue a sua vida. Diogo pensou por alguns segundos. Faz sentido. Mas se vamos fazer isso, precisamos de o fazer bem feito. Combinar uma história. Ter detalhes em comum. Senão, a primeira pessoa que perguntar vai perceber que é mentira. Leonor assentiu. É verdade. Então, como nos conhecemos? Podemos dizer que nos conhecemos numa cafetaria, sugeriu Diogo. Não precisa de ser elaborado. Às vezes o simples funciona melhor. Tu estavas a estudar, eu estava a trabalhar no portátil. Começamos a conversar e ficamos amigos. Depois virou romance. E há quanto tempo estamos juntos? 6 meses, propôs Diogo. Tempo suficiente para ser sério, mas não tanto que as pessoas esperem detalhes muito específicos. E por que mantivemos segredo? Porque tu querias ter a certeza antes de contar a alguém, disse Diogo. És reservada, não gostas de expor a tua vida. Eu respeitei isso, Leonor sorriu. És bom nisso. Nisso o quê? Em inventar histórias. Diogo riu. Não sei se isso é um elogio ou uma acusação. Os dois, brincou Leonor, e percebeu que pela primeira vez desde o dia anterior estava a relaxar. Diogo tinha algo que a deixava confortável. Não era só a aparência ou a postura, era o jeito dele de falar, de olhar, de escutar. Parecia genuinamente interessado, parecia importar-se. Passaram mais de 1 hora naquela cafetaria, a conversar, a ajustar detalhes, a rir de situações absurdas. Leonor contou sobre a faculdade, sobre os sonhos de um dia ter o seu próprio negócio. Diogo contou sobre a infância numa família grande, sobre a avó que ele adorava, sobre a pressão de gerir expectativas. Quanto mais conversavam, mais Leonor percebia que Diogo não era só um homem rico que tinha feito um gesto impulsivo. Era alguém real, alguém com problemas, com medos, com sonhos. Quando finalmente saíram da cafetaria, o sol já estava alto em Lisboa. Diogo levou-a de volta à casa, mas antes de ela descer do carro, segurou-lhe a mão por um segundo. Leonor, disse ele sério,
Se em algum momento quiseres desistir desta farsa, avisa-me. Sem compromisso, sem culpa. Paramos e pronto. Eu não quero que te sintas presa a isto. Leonor olhou para ele surpreendida com a sinceridade. Obrigada. A sério. Isso significa muito. Nos dias seguintes, a rotina de Leonor mudou. Diogo passou a ir buscá-la todas as manhãs para a levar ao trabalho. No começo, ela protestou dizendo que não era necessário, que podia apanhar o autocarro como sempre fazia. Mas ele insistiu, dizendo que se eles eram um casal de mentira, precisavam de agir como um casal de verdade, pelo menos em público. No restaurante, a história espalhou-se como fogo em palha seca. Toda a gente sabia sobre a cena. Da mesa 12, toda a gente tinha visto o homem elegante a colocar a aliança na mão de Leonor. Os colegas olhavam-na com uma mistura de curiosidade, inveja e respeito. Silvia, a gerente, ficou mais cautelosa, mais educada. Afinal, Leonor não era mais apenas uma empregada de mesa qualquer. Era a esposa de alguém importante. Leonor odiava aquilo. Odiava ser tratada de forma diferente por causa de uma mentira. Mas, ao mesmo tempo, não podia negar que era um alívio não ser mais pisada o tempo todo. As pessoas pensavam 2 vezes antes de falar com ela de forma desrespeitosa. E isso, por mais errado que fosse, trazia uma sensação de dignidade que ela não tinha há muito tempo. Diogo também começou a aparecer no restaurante algumas vezes por semana. Almoçava sozinho numa mesa discreta, mas pedia sempre que Leonor o atendesse. Conversavam baixo, riam de piadas internas, construíam uma fachada convincente. E o que Leonor não esperava era que aquilo se tornasse a parte favorita do seu dia. Conversar com Diogo. Rir com ele. Sentir que, pelo menos naqueles momentos, não estava sozinha. Uma tarde, depois do expediente, Diogo convidou-a para jantar. Não num restaurante chique, mas numa festa popular em Alfama. Leonor estranhou no começo, mas aceitou. Quando chegaram lá, ela entendeu por quê. A festa era movimentada, cheia de bancas com comidas típicas, música ao vivo, gente de todos os tipos. Era real, era autêntico, era Lisboa sem maquilhagem. Comeram um pastel de massa tenra, beberam um sumo natural, andaram entre as bancas a olhar artesanato. Diogo comprou-lhe uns brincos baratos numa banca de bijuteria, dizendo que era para manter a farsa. Mas Leonor percebeu algo no olhar dele quando lhe pôs os brincos. Não era farsa, era real, pelo menos naquele momento. Quando se sentaram num banco de jardim para descansar, Leonor finalmente teve coragem de fazer a pergunta que estava engasgada há dias. Diogo, por que é que realmente fizeste aquilo? No restaurante. Por que te envolveste? Diogo ficou em silêncio, a olhar para o movimento da festa. Eu tinha uma amiga, começou ele a voz baixa, na faculdade. Ela trabalhava como empregada de mesa para pagar os estudos. Um dia, foi humilhada por um cliente, chamada de burra, de incompetente, de inútil. Chorou o caminho inteiro para casa, e no dia seguinte, matou-se. Leonor sentiu o ar faltar. Diogo, eu nem consegui fazer nada naquela época, continuou ele. Não estava lá, não vi acontecer, só soube depois. E sempre me perguntei se alguém a tivesse defendido naquele dia, se alguém lhe tivesse mostrado que ela tinha valor, talvez as coisas fossem diferentes. Então, quando te vi ali, a ser tratada daquele jeito, eu simplesmente não consegui ficar parado. Não de novo. Leonor sentiu as lágrimas a escorrer. Não sabia o que dizer. Não havia palavras certas. Então apenas segurou a mão de Diogo e ficou ali em silêncio ao lado dele. E naquele momento, sob as luzes da festa popular, cercados pelo barulho da cidade, algo mudou. A farsa começou a rachar. E por baixo dela, algo verdadeiro começou a crescer. A semana seguinte trouxe uma mudança que Leonor não estava preparada para enfrentar. Diogo ligou-lhe na quinta-feira à noite, com uma voz que misturava nervosismo e desculpas. Precisamos de conversar, disse ele. É sobre a minha família. Leonor sentiu o estômago apertar. Estava no sofá de casa a estudar para um teste de contabilidade, quando o telefone tocou.
A mãe estava a dormir no quarto e a televisão estava ligada num volume baixo, apenas para fazer companhia. O que aconteceu? Sam perguntou, fechando o livro. A minha mãe descobriu, explicou Diogo. Alguém comentou com ela sobre a cena no restaurante, sobre a aliança, e agora ela quer conhecer-te. Quer que vás jantar lá à casa no sábado. Leonor sentiu o sangue gelar. Jantar. Com a família dele. Nunca tinha pensado que a farsa chegaria tão longe. Achava que seria algo só entre eles, algo controlado, algo que não envolveria mais ninguém. Mas agora estava a ser convocada para jantar na casa da família de Diogo. Uma família que ela imaginava era completamente diferente da sua realidade. Diogo, eu não sei se consigo fazer isso, admitiu Leonor, a voz trêmula. Conhecer a tua família, fingir ser tua esposa à frente deles. É muito, é demais. Eu sei, disse ele, suave. Eu sei que é pedir muito, mas se não fizermos isso, a minha mãe vai começar a investigar. E se ela descobrir que é mentira, vai ser pior. Para os dois. Ela é complicada. Leonor respirou fundo, a tentar organizar os pensamentos. Complicada como? Do tipo que não aceita ser enganada, explicou. Diogo. Ela é forte, inteligente e observadora. Se desconfiar de algo, vai atrás até descobrir a verdade. E eu prefiro evitar isso, por mim e por ti. Leonor ficou em silêncio a pensar. Sabia que Diogo estava certo. Se recusasse, levantaria suspeitas. E se a família dele descobrisse que tudo era mentira, as consequências seriam imprevisíveis. Para ela, para o emprego, para tudo. Está bem, concordou finalmente. Eu vou, mas vais ter de me ajudar. Dizer-me o que fazer, como agir. Eu nunca estive num jantar de família, muito menos numa mansão. Não é tão assustador quanto parece. Diogo tentou tranquilizá-la. A minha mãe é séria, mas não é má. A minha avó é a mais tranquila de todas. E a minha irmã... Bom, ela vai adorar-te. A Catarina adora toda a gente. Leonor riu sem humor. Espero que esteja certo. No sábado à tarde, Leonor estava em pânico. Tinha revirado o guarda-roupa 3 vezes a tentar encontrar algo adequado para vestir. A maioria das roupas eram simples demais, velhas demais, desgastadas demais. Nada parecia certo para um jantar numa mansão. Amélia, vendo o desespero da filha, sugeriu que ela usasse o vestido azul marinho que tinha comprado para o baile de finalistas do secundário. Era o único vestido realmente bonito que Leonor possuía. Arranjou-se com cuidado. Vestiu o vestido, pôs um pouco de maquilhagem, soltou o cabelo que quase sempre vivia preso. Quando se olhou no espelho, mal reconheceu a própria imagem. Estava bonita. Simples, mas bonita. A aliança de Diogo brilhava no seu dedo, um lembrete constante da mentira que estava a viver. Quando Diogo chegou para a ir buscar, parou por um segundo à porta, os olhos fixos nela. Estás linda, disse ele, e havia algo na sua voz que fez o coração de Leonor acelerar. Obrigada, murmurou ela, sentindo o rosto a aquecer. E tu? Estás bem também. Diogo usava um fato azul escuro, sem gravata, com a primeira camisa aberta. Estava elegante, mas não excessivo. Ofereceu-lhe o braço e juntos desceram até o carro. Durante o trajeto até a casa da família, Diogo foi contando detalhes. A mãe dele, Teresa, era advogada reformada. Rígida, elegante, habituada a estar no controlo. O pai tinha falecido há 5 anos e desde então ela administrava os negócios da família com mão de ferro. A avó, Dona Madalena, morava com eles. Era a matriarca, a que tinha a última palavra em tudo. Mas era também a mais compreensiva. E Catarina, a irmã, estava no 3º ano de arquitetura. Faladora, curiosa, sem filtro. Leonor absorvia cada informação como se estivesse a estudar para um teste. Precisava de acertar. Não podia desapontar Diogo. Não podia estragar tudo. Quando o carro entrou num condomínio fechado no Restelo, Leonor susteve a respiração. As casas eram enormes, com jardins impecáveis e carros de luxo estacionados nas garagens. O portão da casa dos Magalhães abriu-se automaticamente
e eles entraram numa propriedade que mais parecia saída de uma revista. A casa era moderna, toda branca, com janelas enormes de vidro e uma fachada minimalista. O jardim tinha árvores bem cuidadas, um caminho de pedras e uma fonte de água no centro. Leonor sentiu as pernas a tremer quando desceu do carro. Diogo segurou-lhe a mão, percebendo o nervosismo. "Calma", sussurrou ele. "Vai correr tudo bem." A porta abriu-se antes mesmo de eles chegarem, e uma mulher jovem apareceu a correr. Tinha cabelos castanhos ondulados até aos ombros, olhos grandes e um sorriso radiante. "Catarina." "Demoraram", exclamou abraçando Diogo, e depois, sem cerimônia, abraçando Leonor também. "Tu deves ser a Leonor. Meu Deus, és ainda mais bonita do que eu imaginei." Leonor ficou sem reação por um segundo, depois retribuiu o abraço timidamente. "Olá, Catarina. Prazer em conhecer-te." "O prazer é todo meu." Catarina praticamente puxou Leonor para dentro de casa. Vamos. Toda a gente está ansiosa por te conhecer. A minha avó já fez 1000 perguntas sobre ti. A minha mãe está... Bom, a minha mãe está a ser a minha mãe. Mas não te preocupes, ela é durona, mas tem coração." A casa, por dentro, era ainda mais impressionante. O chão era de mármore claro, as paredes tinham quadros modernos, e tudo era amplo, limpo, organizado. Leonor sentiu-se completamente deslocada. Mas não teve tempo de processar nada, porque logo foi conduzida até a sala de estar, onde 2 mulheres estavam sentadas. A primeira era claramente a mãe de Diogo. Teresa Magalhães tinha por volta de 55 anos, cabelos escuros presos num coque baixo, vestido preto elegante e uma postura que exalava autoridade. Levantou-se quando Leonor entrou e os seus olhos analisaram cada detalhe, cada centímetro, cada falha. A segunda mulher era mais velha, devia ter os seus 70 e poucos anos, mas tinha um brilho nos olhos que demonstrava vivacidade. Dona Madalena tinha cabelos grisalhos curtos, usava um vestido floral discreto e tinha um sorriso suave no rosto. Também se levantou, mas ao contrário de Teresa, caminhou até Leonor e abraçou-a com carinho. "Querida, que alegria conhecer-te finalmente", disse Dona Madalena, a voz doce. "O Diogo fala tanto de ti que eu já estava a ficar curiosa." Leonor sorriu, sentindo um pouco da tensão a dissolver-se. "O prazer é meu, Dona Madalena." Teresa estendeu a mão formalmente. "Leonor, é um prazer", disse a voz educada, mas fria. "Espero que se esteja a sentir confortável." "Sim, obrigada." Leonor apertou-lhe a mão, sentindo a firmeza do aperto. O jantar foi servido na sala de jantar, um ambiente enorme com uma mesa de madeira escura que facilmente comportava 12 pessoas. Os pratos eram de porcelana fina, os talheres reluziam, e tudo parecia saído de um filme. Leonor sentou-se entre Diogo e Dona Madalena, agradecendo mentalmente pela disposição. Catarina sentou-se do outro lado e não parou de falar 1 minuto sequer. "Então, Leonor, o Diogo contou-me que se conheceram numa cafetaria", começou Catarina empolgada. "Acho isso tão romântico, tipo filme, sabes? 2 pessoas que estavam na vida delas e de repente, bum, encontram-se." "É, foi meio assim mesmo", disse Leonor, tentando soar natural. "Eu estava a estudar. Ele estava a trabalhar. Começamos a conversar e as coisas fluíram." "E há quanto tempo estão juntos?" perguntou Teresa, os olhos fixos em Leonor. 6 meses, respondeu Diogo, antes que Leonor pudesse pensar. "Foi rápido, eu sei, mas quando se sabe, sabe-se." Dona Madalena sorriu. "O teu avô pediu a minha mão em casamento depois de 3 semanas. Toda a gente disse que éramos loucos. Ficamos casados por 48 anos até ele partir. Então, 6 meses é tempo suficiente quando é a pessoa certa." Leonor sentiu um calor no peito com aquelas palavras. Dona Madalena tinha um jeito de fazer tudo parecer menos assustador. "E conta-me, Leonor", continuou Teresa, cortando delicadamente o salmão no prato. "Trabalhas com o quê?" "Sou empregada de mesa num restaurante", respondeu Leonor, sentindo o peso da palavra. "E faço a faculdade de gestão à noite." "Gestão",
repetiu Teresa pensativa. Interessante. Tens planos para depois da formatura? Tenho, disse Leonor, sentindo uma coragem inesperada crescer. Quero abrir o meu próprio negócio, algo voltado para a capacitação profissional de mulheres. Muitas vezes mulheres em situações difíceis não têm oportunidades de se qualificar. Quero criar um espaço que ofereça isso. Teresa olhou-a com algo que parecia respeito. É um projeto nobre e realista, completou Leonor. Não é só bondade, é necessidade. O mercado precisa de pessoas qualificadas e há muitas mulheres com potencial que só precisam de uma oportunidade. Catarina bateu palmas. Viste, mãe? Eu disse que ela era incrível. A conversa fluiu durante o jantar. Catarina contava histórias engraçadas da faculdade. Dona Madalena partilhava memórias do passado. Diogo participava com comentários ocasionais, mas na maior parte do tempo apenas observava Leonor a interagir com a sua família. E Leonor, para sua própria surpresa, estava a conseguir. Estava a conversar, a rir, a ser ela mesma. Não precisava de fingir ser alguém que não era. E isso, de alguma forma, tornava a mentira menos pesada. Depois do jantar, quando todos foram para a sala tomar um café, Dona Madalena chamou Leonor para ver o jardim. As duas saíram pela porta de vidro e caminharam até ao jardim iluminado. A noite estava agradável, com uma brisa suave que balançava as árvores. És diferente do que eu esperava, disse Dona Madalena, olhando para as estrelas. Leonor sentiu o coração acelerar. Diferente como? Mais autêntica. Dona Madalena olhou-a com um sorriso gentil. Mais verdadeira. O Diogo já trouxe outras raparigas aqui, todas a tentar impressionar. Todas a tentar ser o que achavam que a gente queria ver. Mas tu não. Tu és tu. E isso é raro. Leonor não sabia o que dizer. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu. Dona Madalena pegou na mão de Leonor e apertou suavemente. Eu não sei o que se está a passar entre vocês os dois, mas eu vejo o jeito como ele olha para ti, e vejo o jeito como tu olhas para ele quando achas que ninguém está a ver. Seja lá o que for, é real. Não deixes o medo estragar isso. Leonor sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Dona Madalena sabia? Suspeitava? Ou estava apenas a dar um conselho baseado no que via? Antes que pudesse responder, Diogo apareceu à porta. Vocês, as duas, estão bem aí? Perguntou ele. Estamos ótimas, disse Dona Madalena, soltando a mão de Leonor. Só a conversar sobre a vida. Voltem para dentro, está a arrefecer. Na volta para casa, Leonor estava em silêncio. Diogo conduzia tranquilamente, mas ela percebia que ele estava tenso. Finalmente, ela quebrou o silêncio. A tua avó é incrível. Ela é, concordou Diogo. E ela gostou de ti. Eu vi. A tua mãe também? Diogo riu. A minha mãe não. Gosta de ninguém à primeira. Mas ela respeitou-te, e isso é um grande passo. Leonor olhou pela janela, vendo Lisboa a passar em luzes e sombras. E da Catarina é impossível não gostar. Ela é um furacão, admitiu Diogo. Mas é uma boa pessoa. Tem o coração gigante. Ficaram em silêncio por mais alguns minutos até Diogo estacionar em frente ao prédio de Leonor. Antes de ela descer, ele segurou-lhe a mão. Obrigado por hoje. Foste incrível. Ah, sério. Leonor olhou para ele, para os olhos escuros que pareciam enxergar além da superfície. Só fui eu mesma. Eu sei, disse Diogo, sorrindo. E é por isso que funcionou. Leonor desceu do carro e subiu para o apartamento com o coração ainda acelerado. Quando entrou, encontrou a mãe acordada, à espera, ansiosa. E então, como foi? Leonor atirou-se para o sofá ao lado dela. Foi estranho, foi assustador. E foi bom. Foi realmente bom, mãe. Amélia sorriu, acariciando o cabelo da filha. Eu sabia que ias conseguir. Mas Leonor lhe contou à mãe sobre a conversa com Dona Madalena. Sobre as palavras que ficaram a ecoar na sua mente. Seja lá o que for, é real. Não deixes o medo estragar isso. Porque Leonor estava a começar a perceber que talvez a avó de Diogo tivesse razão.
Talvez, em algum ponto no meio desta farsa, algo real tivesse começado a crescer. E isso era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, a rotina continuou. Diogo ia buscá-la para o trabalho. Almoçavam juntos algumas vezes. Conversavam sobre tudo e nada. E a cada dia, Leonor sentia a distância entre eles a diminuir. As risadas ficavam mais genuínas. Os silêncios ficavam mais confortáveis. Os olhares duravam mais tempo. Até que um dia, a sair do restaurante, Diogo sugeriu que fossem caminhar no Parque Eduardo Sétio. Era um sábado à tarde e o parque estava cheio de pessoas a correr, a andar de bicicleta, a fazer piqueniques. Caminharam lado a lado, sem pressa, apenas a aproveitar o momento. Foi então que uma voz os interrompeu. Diogo? Diogo Magalhães? Viraram-se e viram uma mulher a aproximar-se. Era alta, loira, com cabelos lisos e longos, vestida com roupas de marca e óculos de sol caros. Tinha um sorriso no rosto, mas algo naquele sorriso não parecia genuíno. Leonor sentiu Diogo ficar tenso ao seu lado. Sofia, disse Diogo, a voz neutra. Leonor sentiu o estômago apertar. Sofia, a ex-noiva. Diogo tinha-a mencionado brevemente, dizendo que a relação tinha terminado há quase um ano, mas não tinha entrado em detalhes. E agora ela estava ali, à frente deles, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Há quanto tempo, não é? Disse Sofia, tirando os óculos. E quem é esta? Leonor, respondeu Diogo, colocando o braço à volta da cintura de Leonor. A minha esposa. Sofia piscou surpreendida. Esposa? Repetiu, olhando para a aliança na mão de Leonor. Nossa! Não perdeste tempo. As coisas acontecem, disse Diogo, frio. Sofia olhou para Leonor de cima a baixo, analisando cada detalhe. E tu, Leonor, trabalhas com o quê? Sou empregada de mesa, respondeu Leonor, erguendo o queixo. E faço a faculdade de gestão. Que interessante, disse Sofia, mas o tom deixava claro que não achava nada interessante. Bem diferente do que o Diogo costumava escolher. As pessoas mudam, disse Diogo, puxando Leonor suavemente. Foi bom ver-te, Sofia, precisamos de ir. Afastaram-se, mas Leonor sentiu os olhos de Sofia cravados nela. Aquela mulher não tinha gostado nem um pouco dela, e Leonor tinha a certeza de que aquele não seria o último encontro. Havia algo no olhar de Sofia que prometia problemas, e Leonor, pela primeira vez, sentiu que a farsa estava prestes a ficar ainda mais complicada. Nas semanas seguintes ao encontro no parque, Leonor começou a perceber mudanças subtis na sua rotina. Sofia tinha ressurgido como uma sombra incômoda que aparecia nos lugares mais inesperados. Um dia, estava a tomar café na cafetaria onde Leonor e Diogo costumavam encontrar-se. Outra vez apareceu no bistrô Essência, alegando ter ouvido falar muito bem do lugar. Sempre com aquele sorriso falso, sempre com comentários aparentemente inocentes que escondiam farpas afiadas. Leonor estava a limpar uma mesa quando Sofia entrou no restaurante pela terceira vez naquele mês. Era uma terça-feira de manhã e o movimento estava tranquilo. Sofia sentou-se na área de Leonor e esperou com uma postura impecável a folhear o telemóvel como se não tivesse nenhuma intenção específica de estar ali. Bom dia, cumprimentou Leonor, mantendo o profissionalismo. Bem-vinda de volta ao bistrô Essência. Posso começar por trazer algo para beber? Sofia olhou para ela com um sorriso que não alcançava os olhos. Bom dia, Leonor. Um sumo verde, por favor. E diz-me uma coisa, como consegues conciliar trabalho, faculdade e casamento? Deve ser exaustivo. Leonor sentiu a provocação, mas não mordeu o uísco. A gente organiza-se. Quando há vontade, há sempre um jeito. Que inspirador, disse Sofia, o tom carregado de sarcasmo. Sabes, eu fico a imaginar como o Diogo está a lidar com esta mudança tão drástica no estilo de vida dele. Ele sempre foi habituado a um certo padrão. Jantares, em clubes, viagens internacionais, eventos sociais. Deve ser difícil para ele adaptar-se a, digamos, uma realidade mais simples. Leonor apertou o tablet entre as mãos, mas manteve a voz calma. Acho que quando se ama alguém de verdade, o que importa não é o lugar onde se está, mas com quem se está. Sofia riu baixo, num som sem humor.
Que romântico! Mas o amor, querida, nem sempre é suficiente, especialmente quando as diferenças são muito grandes. Eu e o Diogo éramos perfeitos um para o outro. Mesma criação, mesmos círculos sociais, mesmos valores. Por isso durou tanto tempo. Mas às vezes as pessoas cometem erros. Tomam decisões impulsivas de que depois se arrependem. Leonor sentiu o sangue ferver, mas forçou um sorriso educado. Vou buscar o seu sumo. Foi para a cozinha com o coração acelerado. As palavras de Sofia ecoavam na sua mente como um veneno lento. Decisões impulsivas. Arrependimento. Seria verdade? Diogo arrepender-se-ia de a ter protegido naquele dia? De ter iniciado toda esta farsa? Leonor abanou a cabeça, tentando afastar os pensamentos negativos. Não podia deixar Sofia entrar na sua cabeça. Não podia deixar aquela mulher vencer. Quando voltou com o sumo, Sofia continuou com os comentários subtis durante toda a refeição. Perguntou sobre a família de Leonor, sobre a mãe doente, sempre com aquele tom de falsa preocupação que deixava claro que só queria colher informações. Leonor respondeu o mínimo necessário, mantendo a postura profissional. Mas quando Sofia finalmente foi embora, sentiu como se tivesse corrido uma maratona. À noite na faculdade, Leonor mal conseguiu concentrar-se na aula de gestão de pessoas. As palavras de Sofia voltavam como um disco riscado. Diferenças muito grandes, arrependimento. Pegou no telemóvel e digitou uma mensagem para Diogo. Podemos conversar depois da aula? Preciso de te contar uma coisa. A resposta veio rápida. Claro, vou buscar-te às 10. Fica tranquila. Quando Diogo a foi buscar à frente da faculdade, Leonor entrou no carro e desabou. Contou sobre Sofia, sobre as visitas constantes ao restaurante, sobre os comentários venenosos. Diogo ouviu tudo em silêncio, o maxilar tenso, as mãos apertadas no volante. Ela não tem o direito de fazer isso contigo, disse ele finalmente, a voz baixa, mas cheia de raiva contida. Vou falar com ela. Vou deixar claro que isto tem de parar. Não! Leonor segurou-lhe o braço. Não fales com ela. Isso é exatamente o que ela quer. Quer criar um drama, quer fazer-te correr atrás dela, quer provar que ainda tem algum poder sobre ti. Se a confrontares, vais dar-lhe a atenção que ela está a procurar. Diogo olhou para Leonor, impressionado. Quando é que ficaste tão sábia? Não sou sábia. Leonor deu um meio sorriso. Só aprendi a reconhecer jogos de manipulação. Já lidei com clientes assim no restaurante. Gente que provoca só para ver a pessoa perder a paciência. A melhor resposta é não reagir. Diogo respirou fundo, tentando acalmar-se. Está bem. Não vou falar com ela. Mas se ela continuar a incomodar-te, avisa-me, por favor. Leonor assentiu, e os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. Então Diogo sugeriu que fossem comer algo. Não num restaurante chique, mas num snack bar aberto 24 horas na Avenida da Liberdade. Pediram hambúrgueres e batatas fritas, sentaram-se numa mesa de fórmica velha e conversaram sobre coisas banais, sobre filmes maus, músicas que não saíam da cabeça, piadas internas. E aos poucos Leonor sentiu a tensão ir embora. Com Diogo tudo ficava mais leve, mais fácil, mais real. Entretanto, mudanças estavam a acontecer no Bistrô Essência. Um dos empregados de mesa mais antigos, o Rui, tinha denunciado a Sílvia por abuso de poder e assédio moral. A notícia espalhou-se rapidamente entre os funcionários. O Rui era um homem quieto, discreto, que nunca se queixava de nada. Mas aparentemente ele vinha a documentar situações há meses. Gritos desnecessários, humilhações públicas, ameaças de despedimento. Tudo registrado, tudo com testemunhas. A direção do restaurante abriu uma investigação interna. Outros funcionários foram ouvidos, e um por um começaram a contar as suas próprias histórias. Leonor foi uma das chamadas para depor. Contou sobre as vezes em que foi repreendida por atrasos de minutos, sobre a pressão constante, sobre o episódio com o casal arrogante. E quanto mais falava, mais percebia que aquilo não era normal. Que se tinha habituado a um ambiente tóxico, achando que era assim que as coisas deviam ser. 2 semanas depois, a Sílvia foi afastada.
E, para surpresa de todos, Leonor foi convidada para assumir temporariamente a posição de supervisora de atendimento. Ficou em choque quando recebeu o convite do gerente regional. Eu? Perguntou incrédula. Mas há empregados aqui com muito mais tempo de casa. Ah, concordou o gerente, um homem de meia idade chamado Nuno. Mas tu tens algo que nem todos têm: respeito dos colegas, ética e capacidade de liderança. Toda a gente aqui fala bem de ti, Leonor. Dizem que és justa, que ajudas quem precisa, que não pisas em ninguém para subir. Essas qualidades são raras. Leonor aceitou a proposta com o coração dividido entre alegria e medo. Era uma oportunidade incrível, um salto na carreira, mais dinheiro. Mas também era uma responsabilidade enorme. E se ela falhasse? E se não fosse boa o suficiente? Diogo comemorou a notícia levando-a a jantar num restaurante japonês discreto. Tu mereces isto, disse ele erguendo o copo de saquê. Trabalhaste arduamente, mantiveste-te firme, mesmo quando tudo estava contra ti. Agora estás a colher o que semeaste. Leonor sentiu os olhos a marejar. Ninguém nunca tinha comemorado as suas conquistas daquele jeito. Ninguém nunca a tinha feito sentir que ela era especial. Obrigada, sussurrou. Por acreditares em mim. Diogo segurou-lhe a mão sobre a mesa. Vou sempre acreditar em ti. Naquele momento, Leonor percebeu algo que a assustou profundamente. Estava a apaixonar-se. A sério. Não era mais farsa. Não era mais fingimento. Eram sentimentos reais a crescer como flores no cimento. E isso era perigoso, porque quando tudo aquilo acabasse, quando a mentira fosse revelada, o que restaria? Nas semanas seguintes, Leonor mergulhou no novo trabalho, reorganizou escalas, implementou formações para a equipa, criou um canal de comunicação direto entre funcionários e gerência. O ambiente do restaurante começou a mudar. As pessoas sorriam mais, trabalhavam melhor, e Leonor descobriu que tinha jeito para liderar, que gostava de ajudar as pessoas a desenvolverem-se, que tinha talento para resolver conflitos e criar soluções. Uma tarde, recebeu um telefonema inesperado. Era de uma ONG chamada Vozes de Mulheres, que trabalhava com o empoderamento de mulheres em situação de vulnerabilidade. A coordenadora, uma mulher chamada Marta, explicou que tinha lido sobre Leonor numa reportagem de um jornal local sobre mudanças no mercado de trabalho e queria convidá-la para dar uma palestra sobre dignidade no trabalho e superação. Leonor ficou paralisada. Eu? Dar uma palestra? Mas eu não sei falar em público, não sei ensinar nada. Não precisas de ensinar, disse Marta gentil. Precisas apenas de contar a tua história. Contar como enfrentaste situações difíceis e não desististe. Isso já é inspiração suficiente para muitas mulheres que estão a passar pelo mesmo. Leonor hesitou, mas acabou por aceitar. No dia da palestra, estava a tremer. O lugar era simples, um salão comunitário em Chelas, com cerca de 40 mulheres sentadas em cadeiras de plástico. Mulheres de todas as idades, algumas com filhos ao colo, todas com olhos atentos e esperançosos. Leonor começou a falar com a voz trêmula. Contou sobre o dia em que foi humilhada no restaurante, sobre como se sentiu pequenina, invisível, sem valor. Contou sobre a vontade de desaparecer, de nunca mais voltar, e contou sobre o que aprendeu depois. Que a dignidade não vem de onde se trabalha ou de quanto se ganha, que a dignidade vem de saber quem se é e não deixar ninguém fazer-nos esquecer disso. As mulheres ouviram em silêncio. Algumas choraram, outras assentiram com a cabeça. E quando Leonor terminou, houve um aplauso caloroso que a fez chorar também. Depois da palestra, várias mulheres vieram agradecer. Contaram as suas próprias histórias, os seus próprios medos, as suas próprias lutas. E Leonor percebeu que não estava sozinha, que havia milhares de mulheres como ela, a tentar sobreviver num mundo que constantemente as diminuía. Diogo estava à espera dela do lado de fora. Tinha insistido em ir junto, dizendo que queria apoiá-la. Quando Leonor saiu e o viu ali, encostado no carro com um sorriso orgulhoso no rosto, correu até ele e abraçou-o com força.
Obrigada por estares aqui, disse a voz abafada contra o peito dele. Eu vou estar sempre aqui, respondeu Diogo, acariciando-lhe os cabelos. Sempre. Naquela noite, na volta para casa, Leonor finalmente teve coragem de perguntar algo que vinha engasgado há semanas. Diogo, o que é que estamos a fazer? Ele olhou para ela, confuso. Como assim? Isto? Leonor fez um gesto vago. A farsa. A mentira. Ainda estamos a fingir? Ou virou outra coisa? Diogo parou o carro num lugar seguro e virou-se para ela. O que é que tu achas? Eu acho... Leonor respirou fundo. Eu acho que já não estou a fingir. E isso assusta-me. Diogo segurou-lhe o rosto entre as mãos, os olhos fixos nos dela. Eu também não estou a fingir. Parei de fingir há muito tempo. Então o que é que fazemos? Perguntou Leonor, a voz fraca. Paramos de mentir, disse Diogo simples. Assumimos que isto aqui é real, que começou errado, mas tornou-se certo, que a aliança era falsa, mas os sentimentos são verdadeiros. E a tua família, e as pessoas, e... Leonor não conseguiu terminar a frase. Lidamos com isso juntos, disse Diogo. Um passo de cada vez, sem pressa, sem pressão. Só. Nós. Leonor assentiu, sentindo as lágrimas a escorrer. Pela primeira vez em muito tempo, não estava a chorar de tristeza ou de medo. Estava a chorar de alívio, porque finalmente podia parar de fingir. Finalmente podia ser ela mesma e ser amada por isso. Beijaram-se ali, dentro do carro estacionado numa rua qualquer de Lisboa. Um beijo que não tinha nada de encenação. Um beijo que era promessa, que era escolha, que era verdade. Mas nem tudo eram flores. Sofia não tinha desistido. Começou a frequentar os mesmos lugares que Diogo e Leonor, sempre com comentários súbitos, sempre a tentar plantar sementes de dúvida. E um dia foi mais além. Apareceu na casa de Dona Madalena, quando sabia que toda a família estaria lá, incluindo Leonor. Alegou que estava a passar perto e decidiu fazer uma visita de cortesia. Leonor estava na cozinha a ajudar Catarina a preparar sobremesas quando Dona Madalena entrou, o rosto sério. A Sofia está aqui, disse. Quer falar com o Diogo, mas eu acho que vocês as duas também deviam ouvir o que ela tem para dizer. Na sala, Sofia estava sentada elegantemente no sofá, com Diogo de pé, os braços cruzados, claramente irritado. Teresa observava tudo com uma expressão neutra, e Catarina entrou atrás de Leonor com os olhos arregalados. Diogo, começou Sofia, a voz suave. Eu não vim causar problemas. Só vim porque me preocupo contigo. E acho que mereces saber a verdade. Que verdade? Perguntou Diogo tenso. Sofia olhou para Leonor com um sorriso que era puro veneno. A verdade sobre como tudo começou, sobre a aliança, sobre a farsa que vocês os dois armaram para enganar toda a gente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonor sentiu o chão desabar. Como é que Sofia sabia? Como é que tinha descoberto? Teresa levantou-se, os olhos arregalados. Farsa? Do que estás a falar, Sofia? Sofia abriu a mala e tirou uma foto impressa. Era do dia no restaurante. Alguém tinha fotografado o momento exato em que Diogo colocou a aliança em Leonor. Eu investiguei, disse Sofia triunfante. Conversei com funcionários do restaurante. Descobri que vocês nem se conheciam antes daquele dia, que o Diogo inventou que ela era a esposa dele para a proteger de uma situação constrangedora. E desde então, vocês vêm a enganar toda a gente, inclusive a própria família. Leonor sentiu as lágrimas a queimar nos olhos. Olhou para Diogo, que estava pálido. Olhou para Dona Madalena, que parecia mais triste do que zangada. Olhou para Teresa, cujo rosto estava vermelho de fúria. E olhou para Catarina, que tinha a boca aberta em choque. É verdade? Perguntou Teresa, a voz a tremer. Vocês mentiram-nos? Diogo deu um passo em frente. Mãe, deixa-me explicar. Mas Teresa levantou a mão, silenciando-o. Eu não quero explicações tuas. Quero ouvir dela. Apontou para Leonor. É verdade, Leonor?
Tudo isto foi mentira desde o começo? Leonor sentiu todas as palavras presas na garganta. Queria explicar, queria dizer que sim, começou como mentira, mas que se tinha tornado verdade. Mas as palavras não saíam. Apenas assentiu, as lágrimas, a escorrer silenciosamente. Teresa fechou os olhos respirando fundo. Saiam, os dois, saiam da minha casa, agora. Mãe, tentou Diogo. Agora, Diogo, gritou Teresa, e todos se assustaram. Eu não te criei para seres mentiroso, não te criei para enganares a tua própria família. Vocês os dois saiam. Leonor correu para fora, Diogo logo atrás dela. Sofia ficou na sala com um sorriso de satisfação, mas Dona Madalena, que tinha permanecido em silêncio todo este tempo, levantou-se e olhou para a ex-nora com uma expressão de profundo desapontamento. Conseguiste o que querias, Sofia. Espero que estejas feliz. Agora sai da minha casa. E não voltes nunca mais. Do lado de fora, Leonor estava a soluçar encostada ao carro. Diogo tentou abraçá-la, mas ela afastou-se. Eu estraguei tudo, disse a voz quebrada. Eu estraguei a tua vida, a tua família, tudo. Não. Diogo segurou-lhe os ombros. Não estragaste nada. Eu tomei a decisão. Eu coloquei a aliança. Eu dei início a tudo isto. E não me arrependo. Mas a tua mãe, a tua família... Leonor chorou mais forte. Nós vamos resolver isto, prometeu Diogo. De alguma forma vamos consertar. Mas agora preciso de te levar a casa. Precisas de descansar. Na volta, Leonor ficou em silêncio, a olhar pela janela. O sonho tinha acabado. A farsa tinha desmoronado. E agora, o que sobraria? Os dias seguintes à revelação foram os mais difíceis que Leonor já havia enfrentado. Afundou-se no trabalho, chegando ao restaurante antes de todos e saindo por último. Evitava o telemóvel, evitava pensar, evitava sentir. Diogo tentou ligar várias vezes, mandou mensagens, mas ela não respondia. Não porque estivesse zangada com ele, mas porque não sabia o que dizer, porque se sentia culpada demais para o encarar. A mãe de Leonor percebeu a mudança imediatamente. Amélia encontrou a filha a chorar na casa de banho na madrugada de quinta-feira, 3 dias depois do escândalo na mansão. Não disse nada. Apenas se sentou no chão ao lado de Leonor e segurou-lhe a mão até o choro passar. Eu estraguei tudo, mãe, disse Leonor, finalmente, a voz rouca. Eu menti àquelas pessoas. Elas receberam-me na casa delas, foram gentis comigo, e eu menti. A Dona Madalena foi tão carinhosa, a Catarina tratou-me como uma irmã e eu fingi o tempo todo. Fingiste no começo, corrigiu Amélia suavemente, mas no final já não estavas a fingir. Apaixonaste-te a sério, e isso não é mentira. Mas eu devia ter contado antes, insistiu Leonor. Devia ter sido honesta desde o início. Talvez, concordou Amélia. Mas a vida não vem com um manual de instruções, filha. Fizeste o melhor que podias com as informações e as circunstâncias que tinhas na altura. Não te tortures por isso. Leonor encostou a cabeça no ombro da mãe. E agora? O que é que eu faço agora? Agora decide se vale a pena lutar por ele, disse Amélia. Se o amor que vocês têm é maior que o erro que cometeram. E se for, tu lutas. Vais ter com ele e lutas. Na manhã de sexta-feira, Leonor finalmente respondeu a uma das mensagens de Diogo. Podemos encontrar-nos, preciso de falar contigo. Encontraram-se num banco de jardim no Parque Eduardo VII, o mesmo lugar onde tinham caminhado semanas atrás. Diogo estava com olheiras profundas, o rosto cansado. Levantou-se quando viu Leonor a aproximar-se, mas ficou parado à espera que ela desse o primeiro passo. Olá, disse Leonor sentando-se no banco. Olá. Diogo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu tentei ligar-te. Eu sei. Desculpa por me atender. Eu só precisava de um tempo para pensar. Eu entendo, disse Diogo, olhando para as próprias mãos. Como estás? Péssima, admitiu Leonor com um riso sem humor. E tu? Igual. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas a ouvir os sons do parque. Crianças a brincar ao longe, pássaros a cantar, carros a passar na avenida. Era estranho como a vida continuava,
normal à volta deles, enquanto o mundo deles tinha desmoronado. A minha mãe não está a falar comigo, disse Diogo finalmente. Ela tirou-me da administração dos negócios temporariamente. Disse que eu preciso de provar que sou confiável antes de voltar. A Catarina está dividida entre apoiar a mãe e apoiar-me. E a minha avó. A minha avó está decepcionada. Ela não disse isso com palavras, mas eu vi nos olhos dela. Leonor sentiu o peito apertar. Lamento muito. Tudo isto é culpa minha. Não é. Diogo virou-se para ela. Leonor, olha para mim. Ela obedeceu, encontrando os olhos escuros dele. Não é culpa tua. Eu tomei a decisão. Eu coloquei a aliança. Eu dei início à farsa. E mesmo sabendo das consequências, eu faria tudo de novo. Porque conhecer-te foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas perdeste a tua família por minha causa. Eu não perdi a minha família, disse Diogo. Eles estão magoados com razão. Mas família não se perde assim tão fácil. Vamos encontrar uma forma de consertar isto. Juntos. Se ainda quiseres estar comigo. Leonor olhou para ele e para o homem que tinha virado o seu mundo de cabeça para baixo. O homem que a tinha protegido quando ela mais precisava. Que tinha acreditado nela quando ninguém mais acreditava. Que a tinha feito sentir que valia alguma coisa. Eu quero, disse, a voz firme. Eu quero estar contigo, mas preciso que entendas uma coisa. Eu não posso ser a razão de te afastares da tua família. Se tiveres de escolher entre eu e eles, eu escolho-te a ti, interrompeu a Diogo. Sem hesitar. Eu escolho-te a ti, Leonor. As palavras atingiram Leonor como um soco no peito. Ninguém nunca a tinha escolhido. Ninguém nunca a tinha colocado em primeiro lugar. E agora ali estava Diogo, a dizer que a escolhia acima de tudo. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Abraçaram-se ali, no banco do parque, e ficaram assim por longos minutos. Apenas a abraçarem-se, a apoiarem-se, a prometer sem palavras que iriam enfrentar tudo juntos. Nos dias seguintes, Diogo tentou reaproximar-se da família. Ligou para a mãe todos os dias, mesmo que ela não atendesse. Mandou mensagens para a Catarina, que respondia com monossílabos. Foi à mansão 2 vezes, mas foi barrado à porta pelo segurança. Teresa tinha dado ordens claras de que não queria vê-lo. Foi Dona Madalena quem finalmente quebrou o silêncio. Ligou para Diogo num domingo à tarde e pediu para que ele a fosse visitar. Sozinho. Diogo foi com o coração nas mãos, preparado para ouvir tudo o que a sua avó tinha para dizer. Dona Madalena estava no jardim a regar as plantas. Dizia sempre que cuidar do jardim a acalmava. Quando viu Diogo, largou o regador e sentou-se num banco de madeira, fazendo sinal para que ele se sentasse ao lado dela. «Avó», começou Diogo, mas ela levantou a mão. «Deixa-me falar primeiro», disse ela, a voz firme, mas gentil. «Decepcionaste-me, Diogo. Mentir à tua família. Criar uma farsa deste tamanho. Não foi para isto que te criei». «Eu sei», disse Diogo, a voz baixa. «E lamento muito. A sério. Mas», continuou Dona Madalena, «eu também sei que as pessoas cometem erros e que, às vezes, os erros levam a coisas boas. Eu vi o jeito como tu olhas para a Leonor e vi o jeito como ela olha para ti. Aquilo não era mentira. Talvez tenha começado como mentira, mas tornou-se verdade». Diogo olhou para a avó esperançoso. «Acreditas em nós?» Dona Madalena sorriu, um sorriso triste, mas sincero. «Eu acredito no vosso amor, mas isso não apaga a mentira. Vais ter de reconquistar a confiança da tua mãe. E não vai ser fácil». «Eu sei», disse Diogo. «Estou disposto a fazer o que for preciso». Dona Madalena segurou-lhe a mão. «Eu vou conversar com a tua mãe. Não vou prometer nada, mas vou tentar amaciar o coração dela. Entretanto, tu cuida da Leonor. Aquela rapariga está a sofrer. Ela sente-se culpada por tudo isto. Estou a cuidar dela», garantiu Diogo. «Ou pelo menos a tentar». Dona Madalena assentiu. «E Diogo, uma última coisa. Se realmente a amas, se realmente queres ficar com ela, então faz as coisas como deve ser. Não como mentira,
não como farsa, mas como verdade, com honestidade e dignidade. Diogo entendeu o que a avó estava a dizer. Precisava de fazer as coisas certas, precisava de provar que o amor deles era real, e a primeira coisa que precisava de fazer era ser completamente honesto com a Leonor sobre tudo. Naquela noite, Diogo convidou Leonor para jantar em sua casa. Não era uma mansão. Era um apartamento que ele tinha comprado anos antes para ter um espaço próprio, longe da família. Era simples, masculino, com móveis práticos e poucos enfeites. Leonor ficou surpreendida ao ver que Diogo vivia de forma tão despojada. "Não passo muito tempo aqui", explicou ele. "Sempre estive muito envolvido com os negócios da família. Mas agora que estou temporariamente afastado, estou a redescobrir este espaço." Cozinhou para ela. Nada sofisticado, apenas uma massa com molho de tomate caseiro e uma salada simples. Mas foi uma das refeições mais gostosas que Leonor já tinha comido, porque foi feita com carinho, porque foi feita para ela. Depois do jantar, sentaram-se no sofá e Diogo pegou na mão de Leonor. "Quero contar-te uma coisa", começou ele, "sobre a minha família, sobre por que sou como sou." Contou sobre o pai, um homem rígido e exigente que sempre cobrou a perfeição. Sobre a pressão de ser o filho mais velho, o herdeiro, o responsável por manter o legado da família. Sobre como cresceu a sentir que nunca era bom o suficiente. E sobre como, quando o pai faleceu, se sentiu aliviado e culpado ao mesmo tempo. Aliviado por não ter mais de viver sob aquela sombra. Culpado por sentir alívio. Leonor ouviu tudo em silêncio, segurando-lhe a mão. Quando Diogo terminou, ela disse: "Não tens de ser perfeito, Diogo. Só tens de ser tu." Ele olhou para ela, os olhos a brilhar. "Como é que fazes isso?" "Faço o quê?" "Fazes-me sentir que está tudo bem, que eu posso ser imperfeito e ainda assim ser amado." Leonor sorriu. "Porque tu me fazes sentir a mesma coisa." Beijaram-se ali no sofá simples do apartamento de Diogo. Um beijo lento, profundo, que era promessa de dias melhores, que era cura, que era amor. As semanas passaram, e aos poucos as feridas começaram a cicatrizar. A Catarina foi a primeira a reaproximar-se. Mandou uma mensagem a Diogo a dizer que queria conversar. Encontraram-se numa cafetaria, e a Catarina foi direta ao assunto. "Eu estava zangada contigo", disse ela. "Porque mentiste, porque não confiaste em mim o suficiente para contar a verdade, mas também vi como estás a sofrer. E vi como a Leonor está a sofrer, e percebi que vocês os dois se amam de verdade." Diogo sentiu os olhos a marejar. "Obrigado, Catarina, por entenderes." Catarina deu um sorriso travesso. "Mas se a magoares, eu vou magoar-te a ti. Entendido?" Diogo riu, aliviado. "Entendido." Catarina também começou a aproximar-se de Leonor. Chamou-a para almoçar, para tomar café, para verem filmes maus juntas. E Leonor descobriu que tinha ganhado não apenas um namorado, mas também uma amiga, uma irmã. Teresa, no entanto, ainda estava distante. Dona Madalena tentou conversar com ela várias vezes, mas Teresa era teimosa. Dizia que precisava de tempo, que a decepção era grande demais, mas Dona Madalena não desistiu. Conhecia a nora bem o suficiente para saber que por baixo daquela rigidez toda havia um coração que amava profundamente. Um dia, Teresa apareceu no bistrô Essência. Leonor estava a meio do expediente, a rever pedidos com a equipa, quando viu a mulher entrar. O seu coração parou por um segundo. Não sabia se devia aproximar-se ou esperar. Decidiu esperar. Teresa sentou-se numa mesa discreta e pediu apenas um café. Leonor designou um dos empregados para a atender, mas Teresa pediu especificamente para falar com Leonor. Com as pernas a tremer, Leonor aproximou-se. "Boa tarde", disse Leonor, mantendo o profissionalismo. "Como posso ajudá-la?" Teresa olhou-a por longos segundos. "Senta-te", disse finalmente. Leonor olhou em redor, insegura. "Eu estou a trabalhar." "Senta-te, Leonor", repetiu Teresa, mais suave desta vez. "Por favor." Leonor sentou-se, as mãos suadas, o coração acelerado.
Teresa tomou um gole do café antes de falar. Eu vim aqui porque precisava de te ver. Ver o lugar onde trabalhas. Ver quem tu és quando não estás na minha casa, a fingir ser alguém que não és. Leonor sentiu as palavras como flechas. Eu nunca fingi ser alguém que não sou, disse a voz baixa, mas firme. Eu fingi ser casada com o seu filho, mas nunca fingi ser outra pessoa. Fui sempre eu mesma. Teresa pareceu surpreendida com a resposta. Levou mais alguns segundos antes de continuar. A minha sogra falou muito de ti. Disse que és forte, que és trabalhadora, que tens dignidade e que o meu filho está melhor desde que te conheceu. Leonor não disse nada, apenas esperou. Eu não aprovo o que vocês fizeram, continuou Teresa. Mentir nunca é certo, mas... Respirou fundo. Mas eu vejo que vocês se amam. E não quero ser o tipo de mãe que impede o filho de ser feliz. Leonor sentiu as lágrimas ameaçarem cair. A senhora está a dizer que... Estou a dizer que estou disposta a recomeçar, interrompeu a Teresa. Desta vez com honestidade, se também estiveres disposta. Leonor assentiu, incapaz de falar. Teresa levantou-se, deixou dinheiro na mesa e preparou-se para sair. Antes de ir, olhou para Leonor uma última vez. Cuida bem dele. Ele merece ser feliz. Eu vou, prometeu Leonor. Eu vou cuidar dele. Quando Teresa saiu, Leonor finalmente deixou as lágrimas caírem, mas eram lágrimas de alívio, de esperança, de recomeço. Naquela noite, Diogo organizou um jantar na casa de Dona Madalena. Não era um jantar formal, era apenas a família reunida novamente. Teresa estava lá um pouco mais relaxada. Catarina estava animada, a contar piadas e a fazer toda a gente rir. Dona Madalena estava radiante, feliz por ter todos juntos novamente. E Leonor estava ali, ao lado de Diogo, finalmente sem precisar de fingir. Durante a sobremesa, Dona Madalena pediu a atenção de todos. Levantou-se com um copo de vinho na mão e olhou ao redor da mesa. Eu quero fazer um brinde, disse. Aos erros que nos ensinam, às mentiras que se transformam em verdades, e ao amor que supera tudo. Todos brindaram, e Leonor sentiu que finalmente, depois de tanto caos, as coisas estavam a encaixar-se. Mas sabia que ainda havia uma última coisa que precisava de acontecer. Uma última decisão que precisava de ser tomada. E essa decisão não seria de Diogo, seria dela. Alguns dias depois, Diogo levou-a para caminhar na praia. Tinham conduzido até a costa da Caparica, para uma praia quase deserta. O sol estava a pôr-se, pintando o céu de laranja e rosa. A brisa do mar trazia um cheiro a sal e a liberdade. Caminharam descalços pela areia, em silêncio, apenas a aproveitar a presença um do outro. Quando finalmente pararam, Diogo virou-se para ela. Tirou do bolso uma caixinha pequena e ajoelhou-se ali, na areia molhada. Leonor sentiu o coração parar. Leonor, começou Diogo, a voz emocionada. Da primeira vez, eu coloquei uma aliança em ti por impulso, para te proteger, sem pensar, sem pedir. Mas desta vez, eu quero fazer as coisas como deve ser. Desta vez quero que seja uma escolha tua. Abriu a caixinha, revelando uma aliança simples, delicada, muito diferente daquela primeira. Leonor Santos, queres casar comigo? A sério, sem mentiras, sem farsas, só nós os dois a construir uma vida juntos. Leonor olhou para ele, para o homem que tinha mudado tudo, que a tinha feito sentir que valia a pena lutar, que a tinha ensinado que o amor verdadeiro não vem com condições, vem com escolhas, e ela estava pronta para escolher. Leonor olhou para Diogo ajoelhado na areia, para a aliança que brilhava suavemente sob a luz do sol, e sentiu como se toda a sua vida a tivesse levado até aquele momento. Não apenas os últimos meses, mas todos os anos de luta, todos os momentos de humilhação, todas as vezes que se sentiu pequena demais, invisível demais, sem valor demais. Tudo tinha um propósito. Tudo a tinha levado até ali. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de cura, de renascimento. Olhou para trás, mentalmente,
revivendo tudo. O dia no restaurante quando foi chamada de lixo. O medo de perder o emprego. A dor de se sentir menos que nada. E então aquele homem a levantar-se. Aquela aliança a ser colocada no seu dedo. Aquelas palavras que mudaram tudo. Ela é minha esposa. Na altura era mentira, era proteção, era impulso. Mas hoje, ali naquela praia, já não era nada disso. Era escolha, era verdade, era amor. Leonor respirou fundo, sentindo o ar salgado do mar preencher os seus pulmões. Olhou para Diogo, para os olhos dele que esperavam ansiosos pela resposta. E, finalmente, falou. Diogo, começou a voz trêmula, mas firme. Quando colocaste aquela primeira aliança no meu dedo, eu achei que estavas louco. Achei que era um gesto impulsivo de um estranho que se arrependeria no dia seguinte. Diogo continuou ajoelhado a ouvir cada palavra. Mas não te arrependeste, continuou Leonor. Ficaste. Ias buscar-me ao trabalho mesmo não precisando. Almoçavas comigo mesmo tendo 1000 lugares melhores para ir. Conheceste-me de verdade. Não a empregada de mesa humilhada. Não a rapariga que precisava de ajuda. Mas eu, a Leonor, com todos os meus medos, os meus sonhos, as minhas imperfeições. Ajoelhou-se também, ficando à altura dele, segurando-lhe o rosto entre as mãos. Fizeste-me sentir que eu valia alguma coisa, que não era invisível, que merecia ser amada, e por isso agradeço-te, não apenas por me protegeres naquele dia, mas por me ensinares que eu sempre fui forte o suficiente, que eu sempre tive valor. Eu só precisava de acreditar nisso. Diogo segurou-lhe as mãos, os olhos a brilhar com lágrimas contidas. Leonor sorriu, um sorriso genuíno, cheio de paz. Então sim, disse, sentindo o coração transbordar. Sim, eu quero casar contigo. A sério, sem mentiras, sem farsas. Só nós os dois. Diogo puxou-a para um abraço tão forte que lhe tirou o ar. Ficaram ali, abraçados na areia molhada, com as ondas a bater perto dos pés e o sol a pôr-se no horizonte. E naquele momento, Leonor soube que tinha feito a escolha certa, não porque precisava de Diogo para ser completa, mas porque escolhia estar com ele. Porque o amor deles era construído sobre verdade, respeito e escolha mútua. Quando finalmente se soltaram, Diogo colocou a aliança no dedo dela. Diferente da primeira vez, não havia pressa, não havia desespero. Havia apenas certeza. A aliança deslizou suavemente, encaixando perfeitamente. E Leonor olhou para ela com um sentimento de paz que nunca tinha experimentado antes. Voltaram para Lisboa naquela noite, a conduzir devagar, sem pressa de chegar. Conversaram sobre o futuro, sobre planos, sobre sonhos. Diogo contou que estava a pensar em mudar o foco dos negócios da família. Queria investir em projetos sociais, em iniciativas que realmente fizessem a diferença na vida das pessoas. E Leonor contou sobre o convite que tinha recebido da ONG Vozes de Mulheres para coordenar um programa de capacitação profissional para mulheres. E se fizéssemos isso juntos, sugeriu Diogo, poderíamos criar um espaço, não um restaurante comum, mas algo com propósito. Um café que empregasse mulheres em recomeço, que oferecesse formação, dignidade, oportunidade. Leonor sentiu o coração acelerar com a ideia. Diogo, isso seria incrível, mas seria caro. Precisaria de investimento. Eu tenho economias próprias, disse Diogo, dinheiro que juntei ao longo dos anos. E com a minha experiência em gestão e a tua em atendimento ao cliente, poderíamos fazer com que desse certo. Leonor não conseguiu conter a empolgação. Poderíamos oferecer cursos de capacitação, ensinar técnicas de atendimento, culinária básica, gestão de tempo, e depois empregar essas mulheres no próprio café. Seria uma formação completa. Exatamente, concordou Diogo sorrindo. Construímos não apenas um negócio, mas um espaço de transformação. Passaram as semanas seguintes a planear. Pesquisaram locais, fizeram orçamentos, conversaram com especialistas. A família de Diogo foi gradualmente sendo incluída no projeto. Catarina ofereceu ajuda com o design do espaço. Teresa, que era advogada,
prontificou-se a cuidar de toda a parte legal e burocrática, e Dona Madalena insistiu em investir também, dizendo que queria ver o seu dinheiro a ser usado para algo que realmente importasse. O café foi inaugurado 6 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado no bairro de Santos. O nome escolhido foi simples, mas poderoso: Café Recomeço. A fachada era acolhedora, com grandes janelas de vidro, plantas na entrada e um letreiro em madeira. Por dentro, era aconchegante e inclusivo. Mesas de madeira reciclada, cadeiras coloridas, paredes com frases inspiradoras escritas por mulheres que tinham passado pelo programa de capacitação. Na inauguração, Leonor estava nervosa. Usava um vestido simples cor de vinho, o cabelo solto em ondas naturais, a aliança de Diogo a brilhar no seu dedo. Olhou ao redor vendo todas as pessoas que tinham vindo apoiar. A mãe, Amélia, estava ali, com mais cor no rosto graças aos novos tratamentos que finalmente podiam pagar. Os colegas do antigo restaurante vieram prestigiar. As mulheres da ONG Vozes de Mulheres estavam presentes. E a família de Diogo estava reunida, a sorrir, orgulhosa. Quando chegou a hora de Leonor fazer um discurso, subiu a um pequeno palco improvisado e pegou no microfone com as mãos trêmulas. Por um momento, lembrou-se daquela rapariga que há 1 ano atrás tinha sido humilhada num restaurante, que tinha aceitado ser chamada de lixo sem dizer nada, que tinha acreditado que não valia nada. Mas aquela rapariga já não existia. No seu lugar estava uma mulher que tinha aprendido que a dignidade não é dada por ninguém. É reconhecida, é cultivada, é defendida. Boa tarde a todos, começou Leonor, a voz ainda um pouco trêmula, mas cada vez mais firme. Eu não imaginei que um dia estaria aqui, à frente de vocês, a inaugurar um negócio próprio. Há 1 ano eu era apenas uma empregada de mesa a tentar sobreviver. Trabalhava muito, estudava à noite, cuidava da minha mãe e achava que aquilo era tudo o que eu poderia ser. Fez uma pausa, olhando para as pessoas. Mas a vida tem uma forma engraçada de nos surpreender. Um dia, quando eu estava no meu momento mais baixo, alguém me defendeu. Alguém olhou para mim e decidiu que valia a pena ser protegida. E aquele gesto, por mais simples que fosse, mudou tudo. Porque pela primeira vez, eu vi-me através dos olhos de alguém que acreditava em mim. Leonor olhou para Diogo, que estava na primeira fila com a família. Este café não é apenas um negócio, continuou. É um símbolo de que não importa o quão baixo se caia, não importa quantas vezes te digam que não vales nada, pode sempre recomeçar, pode sempre escolher levantar-te. E nós estamos aqui para ajudar nesse processo. Respirou fundo, sentindo a emoção tomar conta. Toda a mulher que passar por este café, seja como funcionária ou como cliente, vai ser tratada com dignidade, com respeito, com amor. Porque todas nós merecemos isso. Todas nós somos valiosas. E nunca, nunca mais vamos deixar que alguém nos faça esquecer disso. O aplauso foi ensurdecedor. As pessoas levantaram-se a bater palmas com entusiasmo. Várias mulheres estavam a chorar. Leonor viu a mãe a limpar as lágrimas com orgulho. Viu Dona Madalena com um sorriso radiante. Viu Catarina a fazer sinal de positivo com as mãos. E viu Diogo com os olhos a brilhar, a dizer em silêncio que a amava. Nos meses seguintes, o Café Recomeço tornou-se mais do que um negócio de sucesso. Tornou-se um ponto de referência. Um lugar onde mulheres em situações difíceis podiam ir buscar não apenas emprego, mas esperança. Leonor coordenava as formações pessoalmente, ensinando tudo o que tinha aprendido ao longo dos anos. Diogo administrava as finanças e a parte estratégica, mas sempre com foco no propósito social. Contrataram a Joana, uma mulher de 35 anos que tinha saído de uma relação problemática e não tinha para onde ir. Contrataram a Rita, que estava desempregada há 2 anos e tinha perdido a confiança. Contrataram a Lúcia, que era mãe solteira de 3 filhos e precisava de um horário flexível. Cada uma delas tinha uma história. Cada uma delas era um universo de dor e esperança. E cada uma delas encontrou no Café Recomeço não apenas um salário,
mas uma família. Leonor formou-se na Faculdade de Gestão com distinção acadêmica. No dia da formatura, Diogo estava na plateia junto com toda a família, quando ela subiu ao palco para receber o diploma. Ele levantou-se e aplaudiu de pé, orgulhoso da mulher forte e determinada que ela sempre foi, mas que agora finalmente reconhecia o próprio valor. O casamento aconteceu numa cerimônia simples, mas emocionante. Não foi numa igreja luxuosa ou num salão de festas caro. Foi no próprio Café Recomeço, decorado com flores simples e rodeado pelas pessoas que realmente importavam. Leonor usou um vestido branco simples que ela mesma escolheu, sem pressão, sem expectativas. Diogo usou um fato sem gravata, com a primeira camisa aberta, como sempre gostava. Amélia estava radiante, finalmente com a saúde estabilizada. Caminhou com a filha até ao altar improvisado, segurando firme o braço de Leonor. Quando entregou a filha a Diogo, sussurrou: "Cuida bem do meu tesouro." E Diogo prometeu, com lágrimas nos olhos. Sempre. Dona Madalena leu um texto que ela mesma escreveu durante a cerimônia. Falou sobre o amor verdadeiro, sobre como às vezes ele surge nos lugares mais inesperados, sobre como as mentiras podem transformar-se em verdades quando há coragem para admitir os erros e recomeçar, e sobre como o verdadeiro amor não é aquele que te salva, mas aquele que te mostra que sempre tiveste a força para te salvares sozinha. Catarina foi a madrinha, claro. Chorou durante a cerimônia inteira, emocionada e feliz. Teresa estava na primeira fila, com um sorriso discreto, mas genuíno. Tinha aprendido a aceitar Leonor. Mais do que isso, tinha aprendido a respeitá-la, a admirá-la, a amá-la como uma filha. Quando Leonor e Diogo trocaram as alianças, não havia pressa, não havia nervosismo, apenas certeza. Diogo colocou a aliança no dedo de Leonor devagar, saboreando cada segundo. E quando Leonor colocou a aliança nele, disse em voz alta, para todos ouvirem: "Esta aliança é diferente daquela primeira. Aquela era proteção. Esta é escolha. Aquela era mentira. Esta é verdade. Aquela era medo. Esta é amor." O beijo que selou a união foi longo, apaixonado e carregado de promessas. Quando finalmente se separaram, todos aplaudiram. E Leonor olhou ao redor, vendo todas aquelas pessoas que faziam parte da sua jornada, e sentiu uma gratidão profunda. Não apenas pelas pessoas, mas pela vida, pelos desafios, pelos erros, por tudo o que a tinha levado até ali. A festa foi animada e descontraída. Teve comida simples e gostosa preparada pelas próprias funcionárias do café. Teve música ao vivo, tocada por artistas locais. Teve dança, risadas, abraços, não teve pompa, não teve luxo desnecessário, teve amor, teve verdade, teve alegria. No final da noite, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, Leonor e Diogo sentaram-se num banco do lado de fora do café, a olhar para o céu estrelado de Lisboa. A cidade nunca dormia. Havia sempre movimento, sempre barulho, sempre vida. E naquela noite, Leonor sentiu-se parte disso. Não mais uma sombra invisível, mas parte vibrante e essencial da cidade que a tinha moldado. "Arrependes-te de alguma coisa?" perguntou Diogo, segurando-lhe a mão. Leonor pensou por um momento. "Arrependo-me da mentira", disse honestamente. "Gostaria que tivesse começado de outra forma, mas não me arrependo de onde chegamos. Não me arrependo de ti. Não me arrependo de nós." Diogo beijou-lhe a testa. "Eu também não." Ficaram ali por mais alguns minutos apenas a aproveitar o momento. Então Leonor levantou-se, puxando Diogo. "Vem", disse. "Quero mostrar-te uma coisa." Levou-o para dentro do café, que estava vazio e silencioso. Acendeu apenas algumas luzes, criando uma atmosfera aconchegante. Então, guiou-o até uma parede que tinha fotos. Fotos de todas as mulheres, que tinham passado pelo programa de capacitação. Fotos de antes e depois. Fotos de sorrisos que tinham sido reconquistados. Fotos de dignidade que tinha sido restaurada. "Isto aqui", disse Leonor, apontando para as fotos. "Isto é o que aquela aliança criou. Não apenas o nosso amor, mas tudo isto, todas estas vidas que foram tocadas,
Todas estas mulheres que agora acreditam que são valiosas. Diogo olhou para as fotos com os olhos marejados. E achas que valeu a pena? Todo o caos, todo o sofrimento? Leonor sorriu segurando-lhe a mão. Valeu cada segundo. Voltaram para casa naquela noite, para o apartamento que agora dividiam. Não era grande, não era luxuoso, mas era deles. Tinha marcas das suas personalidades, fotos nas paredes, livros espalhados, plantas na varanda, vida. Leonor olhou para a aliança no seu dedo antes de dormir. Aquela aliança que tinha começado tudo, que tinha sido colocada no seu dedo num momento de desespero e impulso, que se tinha transformado em símbolo de mentira e depois em símbolo de verdade. E sorriu, porque finalmente entendia. O seu valor nunca tinha vindo daquela aliança. O seu valor sempre esteve ali, dentro dela, à espera de ser reconhecido. 2 anos depois, Leonor estava grávida do primeiro filho. O Café Recomeço tinha se expandido para mais 2 unidades em Lisboa. O programa de capacitação tinha atendido mais de 200 mulheres, e Leonor tinha se tornado uma referência em empreendedorismo social, sendo convidada para palestras em universidades e eventos corporativos. Mas nada disso era tão importante quanto o que ela sentia todas as manhãs ao acordar ao lado de Diogo. Quanto o abraço apertado da mãe quando iam visitá-la, quanto o riso alto de Catarina durante os almoços de domingo, quanto o sorriso orgulhoso de Dona Madalena ao ver a família reunida, quanto a aprovação discreta de Teresa, que se tinha transformado em carinho genuíno. Uma tarde, Leonor estava no café quando uma jovem rapariga entrou. Devia ter uns 22 anos, magra, com olheiras profundas e roupas simples. Olhou ao redor com timidez, como se não tivesse a certeza se devia estar ali. Leonor reconheceu aquele olhar. Era o mesmo olhar que ela tinha há alguns anos, o olhar de quem estava cansada, de quem estava a lutar, de quem precisava de esperança. Leonor aproximou-se com um sorriso gentil. Olá, bem-vinda ao Café Recomeço. Posso ajudar? A rapariga hesitou. Eu ouvi dizer que vocês contratam, que dão oportunidade a mulheres que estão a recomeçar. Leonor sentiu o coração apertar. Sim, nós damos. E não apenas emprego. Damos formação, apoio, uma família. Como te chamas? Ana. Respondeu a rapariga, a voz fraca. Leonor estendeu a mão. Prazer, Ana. O meu nome é Leonor, e eu também já estive onde tu estás agora. Também já me senti pequena demais. Também já achei que não valia nada. Mas estou aqui para te dizer que tu vales, e que vamos ajudar-te a lembrar-te disso. Ana começou a chorar, e Leonor abraçou-a. E naquele abraço, Leonor viu um círculo a fechar-se. Ela tinha sido salva. Agora era a vez dela salvar. Não com mentiras, não com farsas, mas com verdade, amor e a certeza de que toda mulher merece dignidade. E foi assim, naquele abraço, naquele café, naquela cidade que nunca dormia, que Leonor entendeu completamente o propósito de tudo o que tinha vivido. A humilhação tinha sido necessária para ensinar humildade. A mentira tinha sido necessária para revelar a verdade. A dor tinha sido necessária para reconhecer a cura. E aquele homem que tinha colocado uma aliança no seu dedo num dia caótico tinha sido necessário para ela descobrir que o amor verdadeiro não é aquele que te completa. É aquele que te mostra que sempre foste completa. Só precisavas de acreditar. Leonor olhou pela janela do café, vendo Lisboa a pulsar lá fora. A cidade de oportunidades, a cidade de lutas, a cidade de recomeços. E sorriu, porque já não era aquela empregada de mesa invisível que servia em silêncio. Ela era a Leonor, esposa, empreendedora, mentora, sonhadora. E, acima de tudo, era alguém que sabia, com absoluta certeza, que tinha valor. E que sempre teve. Fim da história, caros ouvintes. Esperamos que a história da Leonor e do Diogo tenha tocado profundamente o vosso coração. Se emocionaram com esta jornada de amor, superação e dignidade, deixem o vosso gosto. Subscrevam o canal e contem-nos nos comentários qual o momento que mais vos tocou.
Foi quando o Diogo colocou a aliança pela primeira vez? Foi quando a Leonor descobriu a sua força? Ou foi o final, quando ela escolheu amar de verdade? Todos os dias, trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que não importa quão difícil seja o caminho, há sempre espaço para o amor e para o recomeço. Deixem o vosso comentário a partilhar a vossa reflexão sobre a história da Leonor. Esperamos por vós no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com as vossas emoções e fazer-vos acreditar que a vida oferece sempre uma segunda oportunidade para quem tem a coragem de recomeçar.